Estamos iniciando nossa terceira aula com o tema sobre a reforma tributária. Acho que é talvez o grande tema que todo mundo estava aguardando, curioso para saber as mudanças que estão vindo por aí, que estão sendo implementadas e que vão começar a entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, é bom a gente entender que o planejamento patrimonial ele não é mais um assunto para o futuro. Ela já está aí batendo a porta. Toda essa nossa questão aqui já começou a ser alterada por essas mudanças fiscais e também mudanças no Código Civil, porque está sendo votada, está em tramitação no Congresso, uma reforma do Código Civil com algumas mudanças bastante importantes nessa área da sucessão. E a gente vai falar sobre isso ao longo dessa nossa conversa aqui de hoje. Quem não entender o que está acontecendo hoje aqui vai pagar mais caro e vai deixar a viúva vulnerável, vai deixar o seu companheiro vulnerável, porque essas mudanças são bem pesadas. Ontem você viu claramente que os custos diretos e indiretos do inventário eles já são bastante pesados. Você pode baixar a calculadora do inventário que eu disponibilizei aqui para você no chat e eu espero que você tenha feito esse cálculo para você entender quanto isso custaria para sua família, né? Se não houvesse uma mudança na base de cálculo e nas alíquotas do ITCMD. Porque como eu já disse algumas vezes, nesse país nada é tão ruim que não possa piorar, né? Hoje nós vamos ver justamente a respeito dessa piora. O que acontece quando o Estado muda as regras do jogo e quanto o seu inventário vai poder custar a partir de 2026 se você não tomar providência nenhuma a respeito disso. Mudanças elas estão chegando de uma forma silenciosa e vai afetar o patrimônio de quem tem o patrimônio no CPF, principalmente essas pessoas que serão afetadas. Por isso que está tendo uma corrida grande por quem já entendeu a respeito dessa urgência para fazer o planejamento patrimonial. E por isso até que eu resolvi fazer esse desafio, para que você entenda a urgência de você fazer o seu planejamento, que você ainda tenha tempo mínimo, vamos dizer assim, para poder fazer o seu planejamento e ainda aproveitar alguma coisa da situação atual antes da entrada de 100% em vigor da reforma tributária. A gente vai falar aqui das mudanças passo a passo, tá? E vamos construindo um raciocínio juntos, porque é bastante coisa, é um conteúdo um pouco mais denso, e eu fiz questão de planejar essa aula de hoje sem que isso virasse uma aula de direito. Primeiro, porque ia ficar extremamente enfadonho, chato, cansativo. Segundo, porque a gente acaba usando aquele juridiquês que ninguém merece ficar aguentando isso, né? Conversa de advogado. Então, eu tentei trazer a coisa para a forma mais simples possível, para que vocês entendam o impacto direto de tudo isso que está acontecendo e que está sendo implementado aí pelo governo. A primeira mudança, e que é bastante importante, diz respeito ao PL 1087 de 2025. Esse PL, ele já está tramitando, já foi aprovado pelo Congresso, está em tramitação pelo Senado, e se nada mudar nele, que a tendência é que não mude, é que vai haver uma tributação de lucros e dividendos da pessoa física, que a pessoa física receber da jurídica. E essa tributação, ela está prevista para ser feita com quem recebe acima de R$50 mil por mês de renda. E aqui pouco importa se é na pessoa física, se é de pessoa física, se é de pessoa jurídica, se é do seu trabalho, de onde quer que seja. Eles querem tributar esse valor de até 10% sobre a sua renda total, se ultrapassar R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano. E a justificativa política que eles estão dando para isso, porque afinal de contas, é que eles vão dar uma isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês. Então, para eles darem essa isenção para quem recebe até R$5 mil por mês, eles vão tributar em até 10% quem recebe acima de R$50 mil por mês. Tem gente que concorda com o tributo. Eu não concordo com o tributo em hipótese nenhuma, então fica muito difícil. Isso, gente, não é só um imposto novo. Isso é uma tributação que vai impactar diretamente na sua família, porque ela está sendo criada para algo que você não vai ganhar mais nada, além do que você já ganhou hoje em dia. Você só vai perder. Não é dizer que você está tendo uma renda a mais. Você não está tendo uma renda a mais para ser tributada. Tudo que você recebe já é tributado, já é excessivamente tributado. A gente paga imposto nesse país para comer, a gente paga imposto para morar na casa que você comprou, você paga imposto para andar no carro que você comprou e que você já pagou imposto de renda quando você recebeu aquele dinheiro para poder comprar aquele carro. Você paga imposto até depois de morto. Você acha isso certo? Eu não acho isso certo. E se eu tenho alguma forma lícita, legal, de diminuir a incidência desses tributos, eu acho que a gente tem que lançar mão disso, né? Agora, você imagina esse percentual de 10% sobre a sua renda anual, isso multiplicado por 10, 20, 30 anos. Não tem investimento que justifique isso. Não tem, a conta não fecha. Em paralelo, entra em cena o CIB e o SINTER. Deixa eu explicar o que são essas duas novas figuras. Acho que foi em agosto, veio essa instrução normativa da Receita Federal do Brasil, 2275/2025, criando o Cadastro Imobiliário Brasileiro. O que é esse CIB, esse Cadastro Imobiliário Brasileiro? Eles integraram esse CIB, esse cadastro, a um banco de dados nacional chamado SINTER, em que eles vão criar tipo um CPF dos imóveis. Cada imóvel vai ter uma identificação única e exclusiva. Todo cartório de notas de títulos é obrigado a comunicar ao CIB toda transação feita em relação àquele imóvel, tá? Então, você vendeu um imóvel, foi lá na escritura, o cartório manda para o CIB esses valores, essa escritura. O seu vizinho fez uma doação, esse cadastro vai receber a informação a respeito dessa doação, com os valores, com tudo. Então, o Estado, pela primeira vez, vai passar a ter o valor de mercado atualizado de todos, absolutamente todos, os imóveis que existem no país. Coisa que até então ele não tinha, e ele acabava se contentando em cobrar impostos e cobrar tributos sobre o valor venal dos bens. E o valor venal nada mais é do que o valor arbitrado pelas prefeituras, que estava ali mais perto dos imóveis, para fins de cálculo de imposto. E esse valor, via de regra, como a prefeitura não dispunha de pessoal suficiente para ficar atualizando todo ano todos os imóveis existentes no município, esse valor geralmente é defasado em relação ao valor de mercado. Ou seja, o Estado agora passa a ter em mãos o valor atualizado de mercado do seu imóvel para cobrar os impostos. Isso significa um aumento significativo na base de cálculo de cobrança desses tributos, de todos os tributos que têm natureza imobiliária, pelo menos. E como que isso vai impactar na sucessão? Por conta da alíquota do ITCMD. Por quê? A base de cálculo do ITCMD é justamente o valor venal dos imóveis, quando a gente fala em patrimônio deixado, em imóveis deixados no CPF. Então, a existência do CIB integrado ao SINTER vai impactar nessa base de cálculo do imposto, que vai deixar de ser o valor venal e vai passar a ser o valor de mercado. Então, imóveis que tem valor venal aí de 2 milhões, mas que o valor de mercado é de 4 milhões, você pode esperar que o valor do imposto que incidir sobre essa base de cálculo ele vai dobrar. IPTU, inclusive. Então, uma coisa assim, bastante assustadora. Mais uma novidade da reforma tributária, que a gente até já mencionou na primeira aula, já mencionou ontem também, porque esse é talvez o ponto mais importante aqui pra gente, que é o aumento do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doação. Esse aumento vai existir porque
quê? A reforma tributária acabou com o ICMS e o ISS, que eram os dois impostos mais queridos, talvez, do Estado e do município. O ICMS, com certeza, era o mais relevante para o Estado e ele simplesmente acabou. E a contrapartida a esse fim do ICMS é justamente o aumento do ITCMD, que é outro imposto estadual relevante. Então, hoje a gente tem o teto de 8% do ITCMD, mas os estados pressionam para subir para até 21%. E por que 21%? Porque esse é o valor ótimo, digamos assim, esse é o teto ótimo da curva de Laffer, que é o ponto de máxima arrecadação. Qualquer imposto acima desse ponto de arrecadação, que deu teto da curva de Laffer, a arrecadação começa a reduzir. Então, eles pegaram esse estudo e é nesse teto que eles vão jogar o imposto, tá? Vão autorizar o imposto. E como que se dá essa autorização? Essa autorização se dá de uma forma bastante simples, tá? Porque é por resolução do Senado. A resolução do Senado é assim, bota em votação, precisa de 21 senadores apenas para poder aprovar. A gente não tem dúvidas de que isso será aprovado e muito possivelmente nesse teto de 21% da curva de Laffer. A reforma tributária, ela está trazendo um aumento na base de cálculo, porque ela mudou a base de cálculo e deu ao Estado elementos para que ele tenha essa base de cálculo aumentada com fundamentação jurídica, e ela está aumentando a alíquota. É o pior dos mundos para o contribuinte. É o pior dos mundos para quem ficar inerte e não tomar providências. E muitas dessas mudanças já começam a ser implementadas a partir de 1º de janeiro de 2026, como, por exemplo, a questão das locações. Agora, não é só quem tem imóveis que deve se preocupar, é quem tem qualquer patrimônio no CPF, sejam móveis, imóveis, investimentos, veículos, cotas de empresa. Cotas de empresa é outro problema, porque eu já falei também na outra aula que vai ter um aumento da base de cálculo das cotas de empresa para fins de tributação de TCMD, do Imposto sobre Herança, porque eles não vão mais aceitar o balanço patrimonial, patrimônio líquido. Eles vão querer o valor de mercado, se tiver imóveis dentro daquela empresa, mais o fundo de comércio. Vai virar uma coisa exorbitante, porque o Estado quem vai arbitrar isso do jeito que ele achar que deve. Então, se a sua empresa vale, por exemplo, 2 milhões e o Estado acha que ela vale 5, ele vai tributar em cima de 5. E você que lute na justiça para provar que aquela empresa não valia os 5 milhões. Até lá tá tudo travado no inventário, tá? Até você terminar essa briga. Ou você deposita judicialmente o imposto do jeito que o Estado quer, se tiver dinheiro para isso. A situação é muito ruim para quem não fizer um planejamento, porque o que sobra é o inventário. E o inventário não é uma escolha, é uma imposição da lei. É uma imposição bem ruim. A gente já falou aqui ontem, deu um exemplo, e eu vou voltar nesse exemplo, tá? Dos custos visíveis do inventário. O ITCMD vai subir de 8% para 21%. Ainda teve a ampliação da base de cálculo, que não vai ser mais do valor penal, vai ser do valor de mercado. As outras contas continuam iguais, honorários advocatícios de 8% a 15%, custas e taxas, por enquanto, porque o Estado também pode mudar isso a qualquer momento, de 0,7% a 2%. Então, assim, ontem nós falamos aqui de uma família com patrimônio de 3 milhões de reais a valor venal, e que tinha sido pago por um imóvel avaliado em 2 milhões, no valor venal, o valor de 700 mil reais lá, o valor histórico que consta do imposto de renda dessa família. Você lembra que o custo só do inventário para essa família, na simulação que a gente fez ontem, ele era de 504 mil? A gente viu isso na calculadora, eu apresentei a calculadora aqui para vocês. Agora, vamos olhar a sequência desses números com essa nova situação da reforma tributária. Aquele imóvel que tinha o valor venal de 2 milhões de reais, quando ele é avaliado a valor de mercado, o valor dele passa para 2 milhões e 400 mil reais. A gente continua aqui com um investimento na ordem de 1 milhão de reais, para a gente não fugir do exemplo e ficar mais fácil a compreensão. E o imóvel foi adquirido por 700 mil reais, que é o valor que consta na declaração do imposto de renda. E aí vem o seguinte, os valores do inventário pós-reforma. A base de cálculo para esse inventário, ela passa a ser de 3 milhões e 400 mil reais. Aumentamos a base de cálculo, que era de 3 milhões até então. O imposto do ITCMD sobe para 21%. E aqui, meus amigos, só de imposto, só do ITCMD, você vai ter que pagar 714 mil reais. Tem os custos de honorários advocatícios, que também sobem, porque o honorário advocatício ele é calculado sobre o valor do monte quem determina é o Estado, na forma como o Estado calcula isso, que vai passar a ser de 272 mil reais, contra aqueles 240 anteriormente. O cartório também vai aumentar, porque o valor do imóvel vai aumentar. Isso, e essa conta do cartório da RGI é feita sobre o valor do patrimônio, então passa para 11.900 reais cada um, as certidões 3 mil reais. O custo do inventário, que era 508 mil reais, passa para 1.012 mil reais e 800. Isso sem mudar absolutamente nada no seu patrimônio. O seu patrimônio continua o mesmo. Você não teve um aumento do seu patrimônio para o seu inventário passar a custar praticamente o dobro do que custava hoje em dia. Eu não vou falar quais são as opções, mas dá para você imaginar, né? Uma opção é fazer um planejamento para fugir do pós-reforma. A outra, melhor a gente parar por aqui, porque eu não quero ser acusada em citação ao suicídio nem nada parecido. Outro ponto aqui é aquela questão da desvalorização do imóvel no inventário. Porque durante o inventário, os imóveis perdem até 20% do valor de mercado. Porque o comprador, ele teme a demora e o risco desse inventário. Só que esse valor de venda, ele não altera o cálculo do ITCMD. O que isso significa? Isso significa que, mesmo que os herdeiros vendam o imóvel para pagar os custos do inventário, a base de cálculo do inventário ela é fixada na data do óbito, tá? Ou seja, se na data do óbito o Estado tinha lá no SIG que aquele imóvel valia 3 milhões e 400, pouco importa para o Estado que ele foi vendido por 1.920. Ele vai cobrar o imposto sobre os 2 milhões e 400. Você perde duas vezes ainda. Você perdeu a desvalorização do imóvel, você vai pagar o imposto sobre o preço cheio dele. Olha só, é muita coisa ruim junta aqui, né, para quem não se previne. E aí a situação fica da seguinte forma. A família precisa vender esse imóvel para poder pagar os custos do inventário. O imóvel, que era 2 milhões e 400 a valor de mercado, vai ser vendido por 1.920 mil reais. A perda patrimonial da família com essa venda, além de ter perdido o imóvel, ela teve que vender, ela teve que se desfazer do único imóvel que ela tinha, foi de 480 mil reais. Ainda vai ter que pagar o ganho de capital, calculado aqui na média de 135 mil reais. Ou seja, a perda patrimonial total desta família foi de 1.627.800 reais, correspondentes a 47,88% do patrimônio. Ou seja, ela perdeu praticamente metade do patrimônio só para fazer um invento. Ela tem um sócio majoritário do patrimônio dela, praticamente, que é o Estado, que não contribuiu com uma gota de suor, um dia de trabalho, já tributou tudo isso inúmeras vezes, em cada coisinha que você comprou, em cada um centavo que você ganhou com o seu suor, isso já foi tributado. E vai ser tributado de novo a quase
quase metade do seu patrimônio total. Gente, isso não revolta vocês, não? Honestamente, isso me causa uma revolta, uma indignação, assim, absurda. Eu acho isso indecente do Estado. Aí vem a nova situação do cônjuge, de que a alteração que vai vir com o Código Civil, que está tramitando, está sendo aprovado em todas as instâncias aí do Congresso, é que o cônjuge, ele vai deixar de ser herdeiro necessário. Ele vai passar a ter somente a meação quando o regime de casamento permitir, porque tem regimes que o cônjuge não é meeiro. E aqui no exemplo concreto é o seguinte, muita gente acaba fazendo conta com isso, tá? O cônjuge, hoje a viúva, por exemplo, tem 50% do patrimônio pela meação. E ela concorre, se o casal tiver 2 filhos, com os filhos, ela receberia aí mais ou menos 33,33% da herança. Ou seja, 66,666% do total do patrimônio do casal. Com o novo Código Civil, se ela tiver direito à meação, ela só vai ficar com 50% da meação dela. Agora, mas é um valor baixo. Não, não é. Não é pelo seguinte, porque a viúva, ela está acostumada a viver com a renda integral do casal. E quando vem o inventário, ela tem que dividir essa renda com os herdeiros. Se ela só tiver a meação, ela vai ficar com 50% daqueles rendimentos que a família tinha. Então, se eles alugavam imóveis na ordem de 20 mil reais de aluguel, ela vai ter a renda reduzida à metade. Ela vai ficar com 10 mil reais nos aluguéis. Se tinha uma empresa que dava lucro, que ela recebia mais 10 mil dessa empresa, os lucros dessa empresa por mês, né, 120 mil por ano, ela vai passar a receber 60 mil por ano. E dificilmente a conta dessa pessoa vai fechar. E aí acontece aquela situação que eu falei na primeira aula. Aquela minha cliente que chegou aqui desesperada porque sequer conseguia pagar o plano de saúde. Mas isso porque, né, ela contava com a renda dela do marido, que eles conquistaram, que eles fizeram aquilo ali crescer com as suas economias, com o seu suor, com as suas renúncias, e agora tem que dividir metade com os herdeiros. E às vezes, um desses herdeiros nem é filho dela, é filho de um outro casamento. E aí, a gente tem aqui a solução, o que pode ser feito de melhor em termos de planejamento patrimonial, que não é para todo mundo, porque não é todo mundo que consegue, que pode, que tem condição de fazer, mas a resposta para isso tudo é fazer realmente a holding, né? Por que a holding? A holding, a gente consegue manter o controle sobre a integralidade do patrimônio com um dos cônjuges até o fim da vida. Mesmo que tenha falecido um dos cônjuges, não há essa divisão do patrimônio com os herdeiros a partir daquele óbito. Só vai ter a divisão entre os herdeiros a partir do momento que os dois vierem a faltar, o pai e a mãe, se for o caso. Então, quem depende dessa renda não vai depender de terceiros, porque ela vai continuar com a renda integral para ela. A sucessão, ela já está definida e ela é automática. Eu não dependo do Estado para mais nada. A única coisa que a gente faz é uma alteração contratual, que custa, sei lá, 500 reais. Não tem que pagar mais imposto nenhum. Vai evitar o inventário, vai evitar o bloqueio de patrimônio dessa família. Gente, só isso aqui é muita coisa. Parece pouca coisa, mas não é não. É muita coisa. É muita diferença do que acontece hoje em dia. E tem outro ponto importante. Quando você deixa de ter um inventário, você não tem perda patrimonial. Porque a família não vai precisar vender patrimônio para pagar o inventário, porque não tem inventário. O custo que você já teve para fazer o sistema, ele já está pago, ele já está resolvido, ele já foi equacionado. Então não tem susto, não tem problema nem nada disso. Uma simulação a partir de uma família que recebe 25 mil reais por mês de locação, né, em locações, e ela tem 4 imóveis alugados. Nós vamos preencher isso juntos aqui, tá? Aqui, o aluguel mensal de 25 mil reais. Vamos dizer que a taxa de administração não existe, tá? Pra gente não dificultar aqui esse cenário. Meses do ano sem locação, com vacância, vamos dizer que o imóvel está alugado 100%. E como a gente falou, são 4 imóveis. E aqui a gente vai comparar o imposto de pessoa física e jurídica, que está aqui embaixo o resultado. O valor de imposto sobre locação, de imposto de renda, que essa pessoa, na pessoa física, estaria pagando atualmente, seria de R$ 5.979. Se esses imóveis estivessem alugados pela pessoa jurídica, essa pessoa estaria pagando por mês de impostos pela mesma locação R$ 1.920. Com a reforma tributária, esse valor na pessoa física vai passar para R$ 7.918, que é uma alíquota efetiva de 31,68%. Ou seja, você vai gastar 95 mil reais do seu dinheiro em impostos por ano. Se esse patrimônio estiver em um CNPJ, a partir da reforma, ele vai custar de tributos mensais R$ 3.859,80. Isso é uma simulação, tá, gente? Mas é um valor bastante aproximado da realidade. A carga efetiva de impostos mensais é de 15,44%, contra aqueles 31,68% da pessoa física. E os impostos anuais vão somar R$ 46.317. Vocês estão entendendo o tamanho do problema aqui para quem tem imóvel alugado? É um valor muito alto de tributo. E que dá pra gente evitar isso. Com a holding a gente consegue evitar isso. A gente consegue otimizar esse valor de impostos aqui e ter essa redução de praticamente metade do que se tem na pessoa física hoje em dia. O tamanho da encrenca aqui, né? Agora, você já viu todas essas variáveis aqui, né, que a gente vem tratando a respeito do planejamento patrimonial. E eu vou amarrar isso tudo agora aqui com vocês, como a gente falou no primeiro dia, tá? O planejamento patrimonial completo, ele não é sobre o inventário. Porque o inventário ele não organiza nada. O inventário é a alternativa que sobra, é a alternativa da lei que sobra para quem não faz nada, para quem não adota nenhum tipo de planejamento, ou para quem adota, por exemplo, o testamento como forma de planejamento. Porque a gente já deixou claro aqui que testamento não evita o inventário, pelo contrário. Ele aumenta a burocracia, aumenta os custos do inventário. Então, a gente tem o seguinte quadro que é bem interessante. Lembra que nós falamos que o planejamento patrimonial ele deve estar amparado sobre 3 pilares, que é a organização, a proteção e a perpetuação? E o que a gente tem em termos de planejamento hoje é o seguinte: o testamento, né, ele até organiza o patrimônio, porque você deixa definido no testamento quem vai receber, quanto vai receber, ou o imóvel fica para fulano, outro imóvel fica para Beltrano, só que ele não protege e ele não perpetua. Por que ele não perpetua? Porque precisa fazer o inventário. E ele é extremamente contestável. Se tiver qualquer problema ali, qualquer um dos herdeiros que foi preterido nesse testamento pode tentar anular esse testamento. Muitas vezes até consegue. Ele não protege, porque ele não é uma proteção real. Você não está resolvendo nada ali, né? Você não está trazendo uma tranquilidade para aquela família na medida que esse testamento pode ser contestado. A doação, ela organiza, porque você já fez a transmissão daquele bem, ela perpetua, porque o patrimônio já passou para aquele terceiro, para aquela outra pessoa, para o seu herdeiro, só que ela não protege, porque você perde o controle sobre aquele patrimônio. Você não tem mais controle sobre o seu patrimônio. Você passa a depender de terceiros para você poder vender, para você poder alugar, para você poder fazer qualquer coisa. E se essa doação ainda for mal feita, ainda corre o risco de perder absolutamente tudo para um terceiro que nem era aquele donatário que você pretendia deixar aquele imóvel. E aí nós temos a holding, que é a única estrutura de planejamento patrimonial que, de fato, organiza, protege e perpetua. Por quê? Você na holding, você vai organizar o seu patrimônio dentro do cofre, você vai evitar que terceiros acessem
crescem esse patrimônio, você vai manter o controle sobre o que você construiu até o fim da sua vida, recebendo todas as receitas advindas daquilo ali e mandando daquilo, porque você não vai depender de ninguém para assinar nada para você. Você continua assinando, porque você é o administrador dessa empresa. Você tem uma golden share, que você tem poder de veto sobre qualquer outra decisão. E você tem o usufruto dessas cotas. Você evita a paralisia do inventário, os custos inerentes, aí, os traumas que são causados no inventário. A gente chegou num ponto aqui em que eu preciso falar com você, que já entendeu a urgência dessa situação. Porque existe um momento que o planejamento ele deixa de ser, né, interessante, ele passa a ser necessário. E esse momento é antes da reforma tributária entrar em vigor. Quando a alíquota subir, você sair de 8% para 21%, não vai ter advogado no mundo que possa fazer nada a respeito disso. Eu me formei na UERJ, gente, não foi em Hogwarts, não. Não dá para voltar no tempo e acessar uma outra condição que já ficou para trás. Mas se eu fizer a holding, né, preciso me preocupar com o aumento do TCMD, você não falou que não vai passar por inventário? Sim, não vai passar por inventário. Mas a forma como a gente faz a sucessão dessas cotas é por meio de doação. Por isso que eu tô falando que a holding é um sistema. É um planejamento patrimonial feito através de um sistema de holding. Porque não basta eu pegar, abrir uma empresa e colocar os bens lá dentro. Porque as cotas vão continuar no seu CPF. E aí a gente volta para aquela premissa básica. Se tem bens no CPF, tem que fazer inventário. Então, eu vou pegar esses imóveis, vou colocar dentro da holding, esse patrimônio, vou colocar dentro da holding. Vou pegar as cotas dessa holding e vou fazer a doação para os herdeiros. Mas eu vou continuar no controle dessa holding, porque sou eu que sou o administrador dessa empresa. E os herdeiros só vão acessar isso aqui quando o gatilho para eles acessarem for acionado. E esse gatilho só aciona quando nenhum dos dois genitores mais está aqui precisando daquele patrimônio. Vocês estão acompanhando como que funciona o sistema? Então, quando eu falo que eu vou fazer a doação dessas cotas para os herdeiros, nessa doação das cotas incide o TCMD. E se eu esperar isso aumentar de 8% para 21%, naturalmente e obviamente, né, vai ficar mais caro. A execução do sistema vai ficar mais cara, de 8% para 21%. E você não tem necessidade de esperar nada disso. Você já entendeu que você precisa tomar uma providência, que é muito caro o que a gente está vendo por aí acontecer. Esperar isso tudo acontecer. Porque a reforma entrelaça, né, duas coisas aqui, que é o aumento da base de cálculo dos tributos, que vai considerar o valor de mercado desse patrimônio, e o aumento da alíquota, que pode passar para 21%, deve passar para 21%. Quando você junta essas duas variáveis, o efeito no patrimônio da família é devastador. É aquilo ali que a gente mostrou. É 50% só para fazer o inventário, só por conta do inventário. Então, assim, esse impacto, ele não é mais um desconforto, não é uma coisa chata que vai acontecer. Ele é um empobrecimento real das famílias, em detrimento do Estado, a favor do Estado. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, pensa bem, antes de me responder. Não precisa responder no chat, não, porque é muito particular. A sua família está preparada para isso? Para essa pancada? O que vai acontecer no seu cônjuge se você vier faltar, ou com você se o seu cônjuge faltar antes, e você tiver a sua renda reduzida da metade, 25%, porque metade não foi no inventário. O que vai sobrar é metade da metade. Como é que vai ficar isso? Gente, vocês viram ontem, né? No cenário atual isso pode chegar a 20%, agora a gente está vendo que vai chegar a quase metade. A família passou a vida inteira juntando, trabalhando, tendo renúncia, tendo tudo, o inventário vai levar em poucos meses, metade disso. Que tudo trava, né? Ainda fica tudo travado por conta do CPF, que foi cancelado, e até terminar o inventário. Então você vai ter a metade da metade com tudo travado pelo inventário, Deus sabe daqui a quantos anos. Com dinheiro desvalorizando, com tudo desvalorizando ali ao longo desse tempo. Se tiver investimento, então é pior ainda. Só que mesmo sabendo disso tudo que a gente está falando aqui, tem gente que ainda fala assim, depois eu vejo. Sabe quem fala isso? É a família que só toma providência no sufoco, no desespero, depois do óbito. E aí não vai ter mais o que fazer não, tá? Porque, né, essa oportunidade de planejar, ela se fecha quando é assinado o atestado de óbito. Não tem mais jeito, a pessoa não tá aí. Glaucia, mas como é que faz então para começar esse planejamento? Deixa eu entender isso aqui melhor, porque eu já vi que eu preciso tomar alguma providência e preciso fazer alguma coisa sobre isso com urgência. O planejamento aqui a gente faz em 3 etapas. O primeiro passo é contratar uma sessão de viabilidade. O segundo passo é o croquis estrutural. E o terceiro passo é a execução do projeto. Vou explicar como que funciona cada uma dessas etapas. A sessão de viabilidade, ela é aquele momento que eu olho, que a gente vai sentar conversar com você, com a sua família, com quem quiser estar presente, e vai entender a sua situação patrimonial, a sua situação familiar, os riscos do seu patrimônio, os riscos da sua família, quais são os seus objetivos com esse planejamento patrimonial. E eu vou avaliar se é possível uma holding para a sua família. Porque tem casos que a holding não é adequada. Eu já falei aqui, dependendo da situação que a pessoa esteja, a holding pode não ser adequada. E a holding não sendo adequada, nós vamos ter outros tipos de planejamento que são menos eficientes, mas que podem resolver em boa parte do problema. A holding sendo adequada, tem um ponto importante aqui. Não adianta querer copiar modelinho básico, copiar o sistema que o vizinho, que o amigo, que o primo fez, porque não é a sua família. E tem profissionais por aí que vão falar assim, não, olha só, você quer fazer uma holding? Eu cobro 30 mil. Gente, ele nem te ouviu. E ele não vai te apresentar um projeto disso, tá? Você só vai descobrir o tamanho do rombo que essa holding, que ele falou que faz por 30 mil, vai te causar na hora que ele chegar para você com a fatura do imposto de 500 mil, de 700 mil, de 2 milhões. Porque ele não vai te mostrar um projeto antes. Ele não vai chegar para você, que é o croquis, que é o que a gente faz de croquis estrutural, falar, olha só, os sistemas possíveis para sua família são esse. Esse aqui tem um custo de tanto, a eficiência é maravilhosa, esse aqui tem um custo de tanto, também vai funcionar super bem, esse aqui tem um custo de tanto. Qual dos 3 você se sente mais confortável, a sua família se sente mais confortável para a gente executar? E aí você vai escolher qual sistema que você se sente mais confortável. A gente vai executar o projeto em cima daquele croquis. E é assim que a gente funciona. Cada família tem uma engenharia própria, tem as suas próprias variáveis. Tem gente que a família é só o pai, a mãe e 2 filhos, um casamento só. Tem gente que teve 3, 4 casamentos. Uma situação em cada momento de vida. Teve gente que já casou pela segunda vez, mas já tinha doado imóvel pro filho do casamento anterior. E que a atual mulher não aceita que aquele imóvel foi doado para aquele filho. Isso é uma situação que a gente teve aqui no escritório, tá? O que nós fizemos? Conversou, porque ele tinha um bom relacionamento com esse primeiro filho, com esse filho bem mais velho que ele tinha. E ele trouxe esse imóvel para dentro da holding, para dividir de uma forma igualitária com os outros 2 irmãos para o segundo casamento. E resolveu um problemão que tinha dentro daquela família. Isso é uma coisa específica para aquela família. É feito sob medida, é personalíssimo. O projeto da holding é personalíssimo. Ele não é um produto de prateleira, que você vai ali, pega um e se serve, tá tudo certo. E é no croquis que você vai enxergar todo o investimento que você vai fazer na holding. Todo o investimento que você vai fazer para executar esse projeto. Com todas as variáveis dele possíveis. Com segurança e previsibilidade dos seus custos, dos seus gastos. Eu vou falar
aqui com vocês de valores, para vocês entenderem do que a gente está falando, que isso tudo está muito abstrato. E não é nada disso, é bem tranquilo de entender. O investimento de cessão de viabilidade mais croquis estrutural é onde a gente faz esse diagnóstico jurídico detalhado, faz esse mapa do sistema ideal, que é o croquis, né? E onde a gente apresenta os honorários e os modelos comparativos de tudo que é possível dentro do seu universo, da sua família, de acordo com seus objetivos. Cada etapa isolada tem um custo, tá? O valor da cessão de viabilidade, o custo dela é de R$ 4.200. O valor isolado do croquis estrutural é de R$ 7.200. E como que acontece isso? Geralmente as pessoas falam assim, nossa, eu vou contratar a sessão de viabilidade, a gente pega, faz a sessão de viabilidade é feita pelo Zoom. Eu gravo essa sessão, porque, via de regra, eu acabo tendo que voltar nela para pegar algum detalhe, alguma coisa que no momento eu acabei não anotando por qualquer motivo, ou fiquei na dúvida do que foi falado mesmo a respeito daquilo. Então a gente volta nessa sessão de viabilidade, porque isso, geralmente a pessoa leva um tempo para contratar o croquis na sequência. Algumas pessoas contratam logo na sessão de viabilidade, não vão prosseguir, vão pro croquis e tá tudo certo. E tem pessoas que levam um tempinho até se convencerem de que aquele ali é o melhor caminho e tal. Quando isso acontece, isso para mim toma um tempo meu, que é precioso, porque eu acabo esquecendo muitos detalhes daquilo ali. Quando a gente faz sessão de viabilidade, croquis já contratado, já tudo certo, um na sequência do outro, quando eu saio da sessão de viabilidade, eu já tô com todas as ideias fluindo a respeito daquele patrimônio, daquela estrutura, de como que a coisa pode ser feita. Então, para mim e para minha equipe, isso é tempo que a gente ganha. E por força disso, a gente consegue fazer o seguinte, para as pessoas que são realizadoras, que já entenderam a necessidade de fazer o planejamento patrimonial, que já querem fazer o planejamento patrimonial, que não querem perder mais tempo, que não querem correr muito risco, porque o risco já existe, porque a gente já está aí à beirada de 2026, e o planejamento patrimonial não nasce da noite pro dia. O que a gente consegue fazer aqui para otimizar, ganhar tempo e ganhar celeridade nesse processo? É a gente fazer um combo, um investimento único de croquis e sessão de viabilidade. E aí, o valor do investimento fica diferenciado. Ele deixa de custar os 11.400 que ele custa quando você compra separadamente a sessão de viabilidade e o croquis, e a gente consegue fazer esse combo dos realizadores, que é a contratação conjunta dos dois serviços, da sessão de viabilidade e do croquis, com um investimento único de R$ 6.800 apenas. E ainda tem um outro detalhe. Quando a gente ganha essa celeridade, e eu já disse que isso para mim é importante, é bom, porque o meu trabalho flui melhor, eu consigo dar um cashback desse valor integral na contratação da execução da holding, se você decidir me dar o ok para isso, em até 7 dias da apresentação do croquis. Eu acredito que é uma oportunidade bastante interessante aqui, para quem já entendeu o que precisa ser feito. Para quem já entendeu que o próximo passo natural e necessário é fazer o planejamento patrimonial. Sim, é uma ótima oportunidade. Ao invés de pagar 11.400 na contratação isolada, você paga uma vez só, você faz um investimento único de 6.800. E você faz a sessão de viabilidade, na sequência já recebe o croquis em pouco tempo e a gente já começa a executar essa holding. Isso, gente, entenda bem, isso não é uma promoção. Isso não é uma coisa que a gente, é Black Friday, não sei o que, não é. É simplesmente porque eu consigo otimizar o tempo que eu demoro para poder fazer a execução desse passo a passo junto com vocês. Eu só vou disponibilizar 5 pacotes desse do combo dos realizadores. É isso, não é só pagar e deixar tudo organizado. É exatamente isso. É conseguir deixar tudo organizado. E você tá vendo aqui, R$ 6.800, gente, sério. Você paga mais caro do que isso num final de semana num resort, o casal. Você vai lá no resort, paga pelo menos esse valor, um resort bom, óbvio, que a gente não tá falando aqui, né, pra ir pra esquina. Um resort bom, você paga mais caro do que isso. Tem gente que paga mais caro do que isso no seguro de carro por um ano. E isso aqui muda a vida da sua família, muda o futuro da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Ninguém vai ficar desesperado fazendo inventário, ninguém vai ficar desesperado tendo que vender patrimônio às pressas para pagar custas do inventário, ninguém vai ficar com patrimônio congelado por causa de inventário. A viúva ou o viúvo não vão ter a renda reduzida pela metade, porque tem que dividir com os herdeiros. Eles vão continuar no comando do patrimônio pro resto da vida. Isso não tem preço. É uma oportunidade realmente de ouro aqui. Ah, depois eu vou contratar. Ok, não tem problema, você vai contratar o serviço separado, a sessão de viabilidade, depois o croquis. Quando eu disse que esse desafio aqui ia ser diferente de tudo, ele é realmente diferente de tudo. Você nunca viu, nunca teve esse tipo de possibilidade antes. Entendam, né, que isso vai dar previsibilidade, vai dar governança. Você tem como resolver todas as questões de sucessão da sua família com tranquilidade, com segurança. Se você quer alguma cláusula especial, alguma coisa específica, a gente coloca isso num acordo de sócios. Vai ter um acordo de sócios, que pode prever muita coisa. Amanhã a gente vai entrar nesse detalhe. Amanhã continua, gente. Hoje não acabou, não. Tá? Isso aqui é uma prévia para vocês começarem a entender como é que a coisa funciona. Mas eu tô apostando aqui em quem já entendeu a urgência de pegar e fazer isso. E vão ser só 5 combos disponíveis. Porque senão eu não tenho tempo para pegar mais do que isso. Porque eu quero justamente dar essa sequência. Engrenar uma coisa na outra e te apresentar esse croquis com a maior celeridade possível. Porque quem tá fechando esse combo é quem já entendeu que tem peça. Que não pode ficar parado esperando entrar a reforma tributária, não. Que o prejuízo vai ser muito grande. O risco é muito grande. E o valor também, para a execução de qualquer sistema de planejamento, vai ficar um pouco mais alto. Um bocado mais alto, na verdade. Mas que ainda assim vai compensar muito em relação ao inventário, a uma doação, a desorganização que isso tudo causa e os problemas que isso causa na vida das pessoas. A procrastinação aqui, ela tem um custo muito alto. Ela tem um impacto geracional, na verdade. Você causa esse empobrecimento da sua família. Quando, na verdade, os seus herdeiros podiam partir de um patamar acima do que você partiu. É uma escolha bastante simples até, né? Pra mim até óbvia. O que você prefere? Seus herdeiros partam do patamar aqui em cima, que eles sejam rebaixados de classe social. Porque com a renda caindo pela metade, da metade, ninguém vai conseguir manter o mesmo padrão de vida, não. Ninguém mantém o mesmo padrão de vida. Se você tá sentindo um incômodo, né? Aquela vozinha falando ali no seu ouvido, né? Eu preciso resolver isso. Escuta essa voz. Entenda que esse é o melhor caminho que você pode tomar. Você já entendeu isso ao longo dessas 3 aulas. A gente amanhã vai arrematar tudo isso e explicar detalhadamente. Amanhã eu vou mostrar para você a diferença de custo do inventário atual, do inventário na reforma e da holding familiar. Amanhã a gente vai destrinchar, vai fechar todo esse cenário. Mas eu já te adianto que é uma diferença brutal. Eu já fiz holding aqui no escritório que deu uma diferença de 90% entre o custo da holding e quanto custaria o inventário daquela família no cenário atual. No cenário atual. Sem nem entrar no mérito de cenário pós-reforma tributária, não, porque isso já tem tempo. Então é muita coisa. Então, assim, o link para você contratar o combo dos realizadores está aqui no chat, né? Clique, se torne esse realizador que a sua família precisa ter. Não procrastine, não perca mais tempo em relação a isso.